A Reforma Protestante foi um movimento político-religioso que afetou as práticas da fé cristã em todo o continente europeu. Alguns dos fatores que implicaram nesse processo foram o declínio do feudalismo e a ascensão do nacionalismo, o advento do direito comum, a invenção da prensa móvel por Gutenberg e o consequente aumento de número de Bíblias disponíveis. Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I nasceu em 7 de setembro de 1533 e faleceu em 24 de março de 1603. Foi a última rainha da dinastia Tudor a ocupar o trono inglês. Seu pai era o rei Henrique VIII e sua mãe, Ana Bolena, a segunda esposa do monarca inglês e a primeira a ser condenada à morte por ele. Não era esperado que Elizabeth fosse rainha da Inglaterra, pois ela tinha dois meus-irmãos, Maria e Eduardo. Ambos subiram ao trono inglês, mas morreram sem herdeiros e por isso Elizabeth foi declarada rainha em 1558, após o falecimento da rainha Maria I. Também ganhou o título de rainha virgem, pois nunca se casou, mas é sabido que teve vários amantes e pretendentes. Há muitas explicações sobre o motivo de ela nunca ter se casado. Provavelmente teria sido por razões políticas, pois a soberana tinha medo de que, ao contrair matrimônio, ficaria em oposição inferior ao marido. Como não teve filhos, a monarca teve que reconhecer como herdeiro do trono a Jaime I, filho de Maria da Escócia, condenado à morte em 1587 pela própria Elizabeth I. Biografia e reinado de Elizabeth I. A infância da então princesa foi conturbada. O casamento de seus pais foi anulado e ela foi declarada filha ilegítima e, portanto, sem acesso ao trono. Somente em 1543 ela seria recolocada na linha de sucessão. Após a morte do rei Henrique VIII, a princesa Elizabeth foi criada por Catherine Parr, a sexta esposa do monarca, e seu segundo marido Thomas Seymour. Assim cresceu longe da corte, mas nem por isso deixou de receber uma excelente educação que incluía estudos de gramática, história, matemática e idiomas. Igualmente foi educada na fé protestante. Durante o período de sua irmã Maria I, o catolicismo voltou a ser a religião oficial da Inglaterra e os protestantes foram perseguidos. A rainha Maria I desconfiava de que a princesa Elizabeth estaria tramando para derrubá-la e a enviou para a prisão, mas não aceitou condená-la à morte. Como Maria I não teve filhos, Elizabeth é proclamada rainha da Inglaterra em 17 de novembro de 1558. O filme se inicia relatando o ano de 1585, quando a Espanha, que era o império mais importante da Europa, se achava sob o comando de Felipe II. A Inglaterra, que estava sob a liderança de sua rainha Elizabeth I, ficou contra Felipe II, assim pondo a Inglaterra e sua vida na mira dos espanhóis. Elizabeth era conhecida como a Rainha Virgem, por nunca ter se casado e tido filhos, e com isso foram-lhe propostos vários pretendentes. A chegada de Sir Hubert Haluk despertou o interesse da rainha, mas foi sua protegida, Bissa, que ganhou os olhares de Haluk. Um fato que deixou Elizabeth totalmente irritada, ao ponto de mandar sua protegida embora. A rainha, que assumiria a coroa após Elizabeth, Mary Stuart, foi terrivelmente usada por Felipe II. Por ser católica e querer assumir a coroa, Mary se iniciou no atentado contra a vida de Elizabeth e o ataque ocorreu. Porém, Elizabeth sobreviveu. Logo após, foi descoberto o envolvimento de Mary e ela foi posta em julgamento. Como pena, ela foi condenada à morte por decapitação. A guerra então ocorreu. A Espanha colocou seu punho contra a Inglaterra. A Inglaterra venceu e a rainha ganhou um herdeiro, que foi de sua protegida, Bissa. Guerras. Enquanto se prepara para evitar a perda de seu poder e o retorno do catolicismo romano à Inglaterra, Elizabeth pede para sua dama de companhia que mantenha Heilige por perto.
Porém, isto faz com que os dois se aproximem mais do que a rainha desejasse. No momento em que ela vive seu momento de maior fragilidade política e emocional, seu conselheiro Sir Francis descobre um plano para destruir o país. A guerra corria a caminho do caos e Elizabeth, que estava sem exército, temia que a Inglaterra fosse dominada pela Espanha, que acreditava que a Inglaterra era escrava do demônio no meio da luta. Elizabeth descobre que é traída por uma de suas protegidas, o que muda completamente seu pensamento e a deixa mais em fúria e medo ainda. No levar da guerra, a Inglaterra vence a Espanha e gloriosos anunciam a Elizabeth como a sua primeira e única rainha absoluta. Final do reinado e morte de Elizabeth I. O reinado de Elizabeth I significou a centralização do governo inglês e a consolidação da Igreja Anglicana na Inglaterra. No entanto, a situação econômica do país não era nada satisfatória. O fato da monarca não ter tido filhos fez com que ela apontasse a Jaime, rei da Escócia, como seu sucessor. Essa decisão agradou aos protestantes, pois Jaime havia sido educado nesta fé e não apresentaria uma volta ao catolicismo. Elizabeth I morreu em 24 de março de 1603, provavelmente de infecção respiratória. O filme analisa a Inglaterra absolutista de Elizabeth, Isabel, a Rainha Virgem, que subiu à coroa em 1558 para se tornar a mulher mais poderosa do mundo. No reinado anterior de sua meia-irmã Mary I, a Inglaterra encontrava-se à beira do caos com a repressão do governo aos protestantes. Mary ficou grávida, porém o rei não sabia que não era com o atual rei, pois o mesmo não poderia ter filhos com ela. Mary obteve uma doença, que o rei também pegou, e assim ambos morreriam. Com a morte de Mary, Elizabeth Tudor, filha de Henrique V, o rei das 6 esposas, com Ana Bolena, assume o comando do reino, iniciando o mais poderoso governo da dinastia Tudor. Para impedir que o país fosse destruído, Elizabeth decide enfrentar todos os inimigos internos e externos que ameaçavam a Inglaterra. A rainha da Espanha mostra uma força e coloca guerra contra a Inglaterra, que não recua. Porém, a guerra só se passa durante o segundo filme, Elizabeth, a Era de Ouro, onde a Espanha perde e Elizabeth se torna a rainha absoluta. Curiosidades. Dirigido por Shekhar Kapur, Elizabeth, filme de 1998, é considerado pela crítica especializada como um dos maiores épicos já feitos sobre a vida de uma monarca, cuja história é o tema da produção. O vencedor do Globo de Ouro de melhor atriz para Cate Blanchett, indicado a outras 6 categorias do Oscar, o longa aborda os primeiros anos do reinado da filha de Henrique VIII com Ana Bolena, e a sua luta para permanecer no trono inglês. Isso, por sua vez, o dota de um caráter singular, dado o fato de que na maioria dos filmes sobre a vida de Elizabeth I, nota-se cerca de preferência em se reconstituir a fase mais notória de sua gestão, ou seja, da década de 1580 até sua morte em 1603. Não obstante, o roteiro cria asas à imaginação do público sobre o possível relacionamento entre a jovem rainha e o Lord Robert Dudley, estabelecendo também um parâmetro entre as ameaças de invasão impostas pela Espanha e França e as tramóias de Thomas Howard, quarto duque de Norfolk, para usurpar a coroa e assassinar sua prima. Entretanto, como de costume, em diversos filmes que abordam acontecimentos da história, Elizabeth não escapa da recíproca e transparece ao grande público alguns erros que merecem ser aqui levados em consideração. O primeiro deles consiste na cronológica sucessão a título de Duque de Norfolk, pelos membros da família de Howard. Na cena em que a Rainha Maria I convoca uma sessão particular em sua câmara para saber notícias acerca da rebelião contra sua autoridade, ela transparece seus agradecimentos ao jovem pelo qual ela chamou de Norfolk. Porém, a figura do duque ali presente deveria ser de um homem com cerca de 80 anos de idade. Haja vista que foi tio de Ana Bolena que liderou o combate. O jovem presente no quarto possível era neto de Thomas, que ascendeu ao título pouco depois da morte de seu avô.
E sim, o avô e o neto compartilhavam o mesmo nome. Foi o terceiro duque de Norfolk, e não seu neto, quem providenciou a prisão de Elizabeth, sob acusação de que ela estaria aliada com Thomas White no processo de rebelião contra a rainha. Mais adiante, o espectador tem uma vislumbrante da romântica vida de Elizabeth em Hatfield, até deparar-se com a figura de uma jovem que ia correndo pelos campos a alertar a sua senhora de que estava sendo acusada e investigada pela guerra civil naquele instante com uma comitiva, sob liderança do conde Sussex, estava a caminho com uma ordem de prisão. A mulher em questão se trata de Catherine Champworth, mais conhecida pelo seu nome de casada, Kate Ashley, interpretada no filme por Emily Mortimer. Kate cuidou da princesa Elizabeth desde 1537 e se tornasse uma das suas melhores amigas até 1565, no ano de sua morte. Porém, Kate do filme Elizabeth apresenta-se muito mais jovem do que deveria ser, como se fosse da mesma idade de que sua senhora, desconsiderando o fato de que a verdadeira Catherine era no mínimo 20 anos mais velha que Elizabeth. No desenrolar da trama, uma sucessão de acontecimentos e personagens ganha vida, como a alegórica coração de Elizabeth, feita de forma a referenciar o famoso quadro em que a nova rainha traja vestido amarelo, ouro e ostenta sua cabeça a coroa de Santo Eduardo e em suas mãos os 2 cetros da soberana. Foi simplesmente perfeita. Era como se Elizabeth da pintura saltasse para o filme e mostrasse ao público toda a sua força de sua majestade. Mas, em seguida, um novo equívoco ganha destaque. O embaixador francês notifica Elizabeth a proposta de matrimônio do duque Anjou, quando, na verdade, o primeiro precedente da rainha fora o duque Carlos, da Áustria. A proposta de casamento com o duque francês só veio a calhar quando as relações da Inglaterra com a casa de Habsburg se deterioraram em 1568, e o filme Elizabeth compreende apenas 5 anos do reinado da mesma. Ainda no que se refere a datas, outro aspecto confunde a cabeça do telespectador. O filme se passa em 1554, como é mostrado no começo da trama, mas a coroação de Elizabeth só ocorreu em janeiro de 1559. Isso mostra como as cenas avançam de forma rápida, como se quase ou nenhum esclarecimento sobre a cronológica subsequente. A cena se segue à festa dada em homenagem à rainha, mostrando uma relação sexual entre Elizabeth e seu amigo de infância Robert Dudley. É outro embaraço, pois não há como ter certeza absoluta de que os dois mantinham essa intimidade, apesar do falatório real que confirma esse ponto de vista. Não é impossível que os dois tenham trocado alguns beijos e carícias, mas até aí nunca se poderá saber se houve de fato a cópula carnal. O mais provável é que ambos mantinham uma relação de amor cortês, bastante comum naquele período. No tocante ao atrito entre Elizabeth e Mary de Guernsey, o filme acentua que a mãe de Maria Stuart só iria cessar a investida francesa contra a Inglaterra se a rainha aceitasse o cortejo de seu sobrinho, o Duque Anjou. Isso por si já é de uma grande invenção, pois Marie morreu em 1560. Elizabeth e Anjou só se conheceram apenas em 1568. Elizabeth ainda deposaria o irmão do duque, Francisco de Anjou, em 1572. Também não há como provar de que estaria envolvida no provável assassinato da viúva de Jaime V, como o filme induz a acreditar. Nesse processo, Francis Washington, que havia voltado da França quando a coroação de Elizabeth ganhará destaque, mas a sua participação nesse caso não condiz com os registros históricos. Ele fora nomeado por Lord William Cecil para interagir à Câmara dos Comuns, representando a cidade de Bunbury, e com o passar dos anos se tornou o principal conselheiro de Elizabeth. Sobre William Cecil, consagrado primeiro barão de Buchan, não inverossímil o fato de que a rainha o afastou do conselho para tomar suas próprias decisões políticas. Muito pelo contrário, até a morte de Buchan, em 1598, ele havia sido nomeado 2 vezes secretário de Estado e tesoureiro em 1552. Também é fundada a tese de que William teria informado Elizabeth do casamento de Robert com Amy Dudley. Ora, veja-se a grandiosa invenção. Elizabeth sempre soube que Robert era casado e conviveu com isso desde então.
O início das hostilidades entre os dois deveu-se à suspeita de que o Lord Robert teria assassinado sua mulher para ficar com Elizabeth. Até hoje, esse dá um grande mistério para os historiadores. Além desses, outros erros se tornam enfanhados. A conspiração de que o Robert foi embaixador espanhol para influenciar a rainha a se casar com Felipe II, rei da Espanha. O corte Chanel, que foi inventado pela estilista no século XX, usado por uma das damas da rainha, e Elizabeth ter se consagrado virgem após cortar seus cabelos e decidir que não mais se casaria. São esses os erros que tornaram o filme Elizabeth responsável por divulgar uma história fictícia acerca desta, que foi a monarca bem mais articulada da Inglaterra. Por outro lado, ele confere com a falta de experiência de Elizabeth para governar nos seus primeiros anos de gestão, até resolver os seus problemas e conscientizar-se que era de uma soberana. Apesar desses equívocos, o longa-metragem é recomendável a todos aqueles que se interessam pela dinastia Tudor, pois faz um fiel retrato do vestuário, modos e costume da corte Elizabeth como seu bem líder. E também tem aqui os prêmios. O Oscar de 1999 ganhou melhor maquiagem e foi indicado em melhor filme, melhor atriz com a Cate Blanchett, melhor figurino, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor trilha sonora, drama. Globo de Ouro também em 1999 ganhou melhor atriz, drama, Cate Blanchett, e as indicações foram melhor filme, drama e melhor diretor, Oscar Kapoor. E o Festival de Veneza, 1998, e ganhou o prêmio Max Factor. Na Inglaterra, em meados do século XVI, o governo da Rainha Elizabeth representa o apogeu do absolutismo, a consolidação de uma monarquia absolutista centrada. Foi um elemento importante para o notável desenvolvimento econômico do país no século XVII. Para os governos de Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I foram decisivos, pois unificaram o país, dominaram a nobreza, afastaram a ingerência do poder papal, criaram a Igreja Nacional Inglesa, confiscaram terras da Igreja Católica e obtiveram êxito na disputa dos domínios coloniais com os espanhóis.